do seu corpo, você enfraquece a musculatura do globo ocular. Então, à medida que você enfraquece, você movimenta menos e com isso prejudica a sua memória. Quando você olha para baixo, para a esquerda, você ativa essa conversa que tem aí dentro do seu cérebro, que nós chamamos de self-talk. Você passa a conversar mais com você mesmo. Você percebeu que você está conversando com você o tempo todo? Essa conversa que está perguntando que conversa, essa aí. Se você olha para baixo, para a direita, você tem sensações proprioceptivas do seu corpo e emoções. Então, de acordo com a posição do olho, você ativa área diferente do seu cérebro. Se eu estou conversando com você e eu percebo que o seu olho subiu, eu não sei o que você está pensando, mas eu sei como que você está pensando, usando imagens. E se na conversa eu introduzo a seguinte frase: você está vendo o que eu estou falando? Eu introduzi a palavra vendo porque eu percebi que o seu canal visual estava aberto. Então a nossa comunicação melhora. Toda vez que você pensa, todo pensamento, por mais simples ou complexo que ele seja, ele pode ser desmembrado em 3 componentes: imagem, som e sentimento. Se eu lhe pedir para recordar um evento agradável no seu passado, você vai perceber que vem uma imagem com ou sem som, dependendo do barulho da onda, do barulho do vento, da música, e a sensação agradável, que eu solicitei uma agradável. Todo pensamento, por mais simples ou complexo, ele pode ser desmembrado nesses 3 componentes. Eu digo sempre o seguinte: o abecedário do pensamento tem 3 letras: imagem, som e sentimento. Então, através disso, é claro que tem pessoas que são mais visuais, tem que ver para aprender. Tem pessoas que são mais auditivas, tem que escutar. Tem pessoas que são mais sinestésicas, que nós chamamos, tem que fazer. Às vezes o indivíduo, por exemplo, o marido é visual e a mulher é auditiva. O marido chega em casa e a mulher diz: ah, você não me ama mais. Claro que eu lhe amo. Eu lhe dei um carro, eu lhe comprei apartamento, eu lhe dou mesada. Ela diz: ah, mas você não fala que você me ama. Ela é auditiva, ela quer escutar. Ele é visual, ele está mostrando. Então o bom comunicador é o indivíduo que é poliglota, falando uma língua só. Quando eu estiver conversando com visual, eu uso uma linguagem visual. Quando eu estiver conversando com auditivo, eu uso uma linguagem auditiva. Quando eu estiver conversando com sinestésico, eu uso uma linguagem sinestésica. Isso é fundamental na comunicação, porque é o modo como o cérebro se comunica. Se você pegar um visual conversando com um auditivo e um não se adapta ao outro, é como se eu estivesse colocando um falando japonês, o outro falando alemão, só que eles não sabem que estão falando línguas diferentes. Muito importante você entender essas características e você descobrir qual a sua, e isso facilita muito no processo. E à medida que você desenvolve isso, que você começa a estudar esse movimento dos olhos e coordenar a sua linguagem com o movimento do olho, do outro, do interlocutor, você vai perceber que a sua capacidade de influenciar o outro aumenta tremendamente. E com isto, você já sabe o que vai acontecer, né? Com isso, você aumenta a confiança no seu taco. Falamos de autoestima, já falamos de comunicação, agora eu gostaria de discutir com você sobre metas. Como que você transforma um sonho numa meta? Como que você transforma uma meta em realidade? Primeiro, infelizmente, a maioria já parou de sonhar. Quando as pessoas me perguntam qual o segredo do sucesso, eu digo: é muito simples. Você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia. Se você sonhar só, não resolve. Olha o hippie aí na rua. Se você trabalhar só, não resolve. Olha o operário de fábrica. Você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia. Infelizmente, muitos já pararam de sonhar. Tem muitos outros que sonham a vida inteira e nada acontece. Como que eu faço para transformar um sonho numa meta? É muito simples. Coloque uma data nos seus sonhos. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, nunca vai acontecer. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. O seu cérebro diz perfeitamente: quando algum dia chegar, você abrirá. Só que não tem algum dia no calendário. Então, o primeiro segredo é você colocar uma data no seu sonho. Aí ele vira meta. O segundo segredo é como que você transforma metas em realidade. Primeiro você tem que fazer um equilíbrio das suas metas.
A sua vida deve ter várias metas diferentes. Por exemplo, você deve ter uma meta física. Mas se você tiver só meta física, é igual esses indivíduos que fazem 8 horas de musculação por dia, andam na rua assim, com um cérebro desse tamanhozinho. Chegou aos 50 anos, eles entram em depressão, porque a musculatura começa a deteriorar, eles colocaram o ego todo no músculo. Você não pode ter só meta física. Nem tampouco você pode ter só meta espiritual. Porque nós temos um corpo, nós vivemos no mundo material. Então nós temos que ter metas espirituais e metas materiais, metas físicas. Nós temos que ter metas mentais. Mas eu conheço gente aí que tem enciclopédia britânica todinha, de capa a capa na cabeça. Não pode nem balançar a cabeça para o conhecimento não sair do lugar. Mas não fez nada até hoje com aquilo. E o que adianta? O que adianta você ter o conhecimento se você não empregou? Tem gente que só tem meta financeira, só quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Infarto aos 40, não sabe por quê. Tem gente que só tem meta profissional. Como é que eu vou chegar a ser presidente da empresa? Você pode matar até a mãe para chegar lá. E adoece aos 50, aos 60 e também não sabe por quê. Tem gente que só tem meta familiar. Nos Estados Unidos existe uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio, do empty nest. É a mãe de família que se dedica totalmente, integralmente aos filhos, a vida inteira. Os filhos crescem como nós crescemos, os filhos vão embora como nós fomos, e elas entram em profunda depressão, porque colocaram todos os ovos numa mesma cesta. Alguém veio e carregou a cesta, ficaram sem ovos. Então, os nossos filhos são muito importantes, tão importantes quanto a gente, nem mais, nem menos. Então você tem que fazer um trabalho de equilibrar todas essas metas na vida. E você tem que fazer um outro trabalho de transformar essas metas em realidade. Como nós fazemos isso? Muito simples. Primeiro, a meta tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Porque o papai gosta. Então por que você não manda seu pai fazer o vestibular se ele gosta tanto? Ninguém tem direito de escolher a profissão do outro. Cada um tem o direito de escolher o que quer na vida. Então primeiro você tem que checar o seguinte: eu estou fazendo isso para mim ou eu estou fazendo isso para agradar alguém? Se for para agradar alguém, não é sua, não vai dar certo. Segundo, a meta tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Significa precisão. O indivíduo diz assim: eu quero dinheiro. O subconsciente fala: dinheiro você já tem no bolso. Eu quero mais. Tá bom, te dou mais $1, mais dinheiro. Não é assim. Você vai mudar a temperatura de um termostato de um ar-condicionado e você me pergunta: que temperatura que eu coloco aqui? Eu falo: coloca mais ou menos. Você vai fazer o quê? Não tem jeito. Em cibernética não tem mais ou menos, e o cérebro é cibernético. Você fala assim: eu quero $50 mil na minha conta até o fim do ano que vem. Aí é específico. Eu não estou garantindo que você vai tê-lo, ou obtê-lo, mas eu estou garantindo que a chance de você obtê-lo aumentou tremendamente no momento que você colocou especificidade na sua meta. Você tem que estar comprometido com a sua meta, não é envolvido não, é comprometido. É muito fácil ser bem sucedido na vida. Você tem que fazer o que precisa ser feito, só que a maioria não está disposta a fazer o que precisa ser feito. Você tem que ter comprometimento com o que você vai fazer, não é envolvimento só não, vai além de envolvimento. Comprometimento. A sua meta tem que ser grande. Quando você conta para o seu melhor amigo, ele não acredita. Quando me mudei para os Estados Unidos em 76, eu falei para um amigo meu: em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses, eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu disse para ele, e ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom, não precisava aumentar. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Ela tem que ser grande. A sua meta tem que ser feita de tal jeito que você tem que fazê-la a longo prazo. Onde você vai estar daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 20. Porque se você não fizer meta a longo prazo, se seu chefe der uma bronca em você amanhã de manhã, você vai ficar chateado o resto do dia. Mas se você tem um planejamento a longo prazo, isso faz parte do plano. Que plano? Se você falha em planejar, você está planejando em falhar. Então, é muito importante que você planeje as coisas a longo prazo. Você tem que dividir em tarefas diárias. Você diz assim: eu quero ser milionário em 5 anos. Muito bem. Onde você vai estar daqui a 4, daqui a 3, daqui a 2, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses?
daqui a 30 dias, daqui uma semana,